Muito bom dia, bom domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, para mais uma reflexão com o irmão José António, e desta vez nós estamos a celebrar o 26º domingo do tempo comum. A palavra que hoje a nossa liturgia nos apresenta é uma palavra que nos vem falar da relação que nós temos ou não temos com os bens materiais. É uma palavra que nos desafia a confrontar-nos com a nossa realidade, a realidade que vivemos e a realidade que nos é proposta por Deus. O Senhor vem nos dizer através desta palavra que os bens que são postos ao nosso serviço, eles não são para ser objeto de propriedade exclusiva, mas Deus coloca-nos como administradores destes bens para que eles sejam partilhados com equidade, com amor e com gratuidade. A primeira leitura é retirada do profeta Amós. O profeta Amós é um dos chamados profetas menores, mas nem por isso é menos importante, porque o profeta Amós essencialmente é um profeta social. Ele expressa, através da sua profecia, através do seu magistério, a doutrina social, podemos dizer assim, a doutrina social de Deus. Então, nesta leitura, o profeta Amós vem fazer uma forte denúncia para os poderosos daquela época, que vivem na ociosidade, que vivem na opulência, que vivem no luxo e não têm em conta os pobres, que são explorados, que vivem na miséria e que não têm dignidade. Então o profeta Amós diz que este não é o projeto de Deus. O Deus não vai compactuar com este comportamento. Então anuncia-lhes a deportação. Anuncia-lhes que eles vão sofrer também na sua própria carne aquilo que eles estão a fazer passar aos outros. Na segunda leitura, São Paulo traça-nos o perfil do homem de Deus. O perfil daquele homem que é de Deus, verdadeiramente. E que esse homem de Deus é um homem que vive na fidelidade ao anúncio do Evangelho. É um homem que é justo, é um homem que é amoroso, é um homem que é paciente e é um homem que é misericordioso. É um homem que, sobretudo, sabe que a sua realização pessoal enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, reside também na realização daquele irmão que vive com ele e que ele pode colocar-se ao serviço. O Evangelho de hoje, que é retirado do evangelista São Lucas, que é o evangelista da misericórdia, apresenta-nos mais uma parábola do reino, uma parábola que nos fala, mais uma vez, desta relação com os bens que Deus coloca ao nosso dispor. E apresenta-nos o pobre Lázaro e aquele rico. Enquanto o pobre Lázaro sofre a miséria, sofre o abandono, sofre a ignomínia e a desgraça da vida, aquele rico vive na opulência e na ociosidade. E reparemos uma coisa curiosa, que este pobre Lázaro não é um desconhecido para aquele rico. Ou seja, Deus está a dar àquele homem rico a quem o colocou como administrador dos seus bens, dos dons que ele se apropriou para si próprio e em seu próprio benefício, está-lhe a dar estas diversas oportunidades de exercer a misericórdia para com aquele irmão que é menos afortunado e que reside e que jaz à sua porta. Não é um pedinte da ocasião. Então, mas este homem escolheu ignorar Deus. Escolheu ignorar este convite à participação na vida fraterna que Deus lhe faz a diário. E no final da parábola nós vemos que o pobre Lázaro
é recompensado e o rico é condenado. E é condenado de uma forma radical. Radical ao ponto que já não há solução, porque Deus lhe deu muitas vezes a oportunidade dele reconverter a sua vida e a sua atuação. Este Evangelho, caríssimos irmãos, faz-me recordar aqueles irmãos e aquelas irmãs que vivem numa religiosidade superficial, uma religiosidade que os leva ao cumprimento de regras, de preceitos, mas que não penetra com a verdade do Evangelho no seu coração, porque para eles tudo é linear, para eles tudo é superficial. Vivem agarrados aos apoios deste mundo, sem espaço para se aventurar na aventura do Evangelho. Ser religioso, caríssimos irmãos, não significa forçosamente ser seguidor de Cristo. Ser católico, tantas vezes, não traduz a verdade do Evangelho que nos é anunciado, porque nós criamos uma impermeabilidade à nossa volta que pensamos que o cumprimento das normas é o que interessa. E, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, todo ele nos diz que é precisamente o contrário. Caríssimos irmãos, com esta palavra Deus nos convida a confrontar-nos conosco, com a nossa realidade e com a nossa vida de fé. Cabe a nós escutar ou não aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Caríssimos irmãos, hoje, na nossa rúbrica da liturgia, eu gostaria de estender o tema da última semana, liturgias na liturgia. Claro que foi apresentado de uma forma genérica, porque estas coisas requereriam muito mais tempo da nossa parte. Mas eu falei-vos de várias liturgias da liturgia, começando por a grande celebração dominical e depois fui andando por ali até que cheguei à liturgia das horas. E, de uma maneira muito geral, eu apresentei-vos mais ou menos a estrutura da liturgia das horas, ou seja, do ofício divino que está no breviário. E, intencionalmente, omiti uma das horas e não falei nela. Com certeza que aqueles que conhecem a estrutura da liturgia das horas chamou-lhes a atenção para esse facto, mas eu omiti o ofício de leituras. E hoje gostaria de me debruçar sobretudo pelo ofício de leituras, porque em verdade é uma hora canónica que pertence à estrutura das horas canónicas da liturgia das horas, mas é uma hora canónica que tem uma particularidade. O ofício das leituras é um momento, uma hora canónica, que ela nasce sobretudo nas antigas matinas, não é? Já disse que o ofício divino, a liturgia das horas, nasce precisamente com a vida contemplativa, com a vida da Igreja mais ligada ao ministério. E nos mosteiros, o ofício divino era o momento em que os monges e as monjas passavam várias horas canónicas em oração por toda a Igreja. Então, o ofício de leituras fazia parte das matinas. E as matinas o que eram? As matinas eram uma série de vigílias e, como o próprio nome indica, eram rezadas durante a madrugada. Os monges e as monjas levantavam-se diversas horas durante a noite para fazerem matinas que continham várias horas, numa delas o ofício de leituras, o invitatório e também a prima. E estas vigílias noturnas eram maiores ou menores de acordo com a solenidade do mistério que se celebrava. E o ofício de leituras
era uma dessas horas canónicas. Qual é a particularidade desta hora canónica? Primeiro, ela, como eu já referi, era rezada de madrugada e era também a hora, a vigília mais importante das matinas. E ela tinha uma estrutura equivalente às outras horas, mas mais profunda. Eu passo a explicar a estrutura do ofício de leituras. Inicialmente, se ela for rezada ainda como a primeira hora de matinas, ela é precedida sempre pelo invitatório. E o invitatório começa com o sinal da cruz sobre os lábios, e onde se diz: abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Seguidamente reza-se o salmo invitatório. Depois vamos ao ofício de leituras propriamente dito, que começa com a invocação: Deus vindo ao nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. E depois a doxologia do Glória. Seguidamente, ao hino. E depois procede a salmodia, que é composta por 3 salmos, como as outras horas canónicas, e pelas respectivas antífonas. E a grande diferença vai acontecer aqui. Enquanto nas outras horas canónicas nós temos uma leitura breve, que é retirada da Sagrada Escritura, do Antigo ou do Novo Testamento, no ofício de leituras nós temos 2 grandes leituras. A primeira leitura, retirada sempre da Sagrada Escritura, e a segunda leitura é retirada da geografia, ou seja, da vida dos santos, da patrística, dos escritos dos padres da Igreja, ou então dos escritos do magistério da Igreja, ou seja, os documentos da Igreja, coisas que são oficiais do magistério da Igreja. E então estas 2 leituras são feitas, intercaladas, também por um responsório breve, e são feitas de forma mais longa para que o orante conheça também um pouco mais daquilo que se escreve e também um aprofundamento da Sagrada Escritura. Seguidamente, dependendo se for um domingo ou uma grande solenidade, à exceção do Advento e da Quaresma, reza-se o Te Deum. O Te Deum, que é um hino de louvor e de ação de graças ao Deus Criador, que todas as coisas fez pela humanidade. Depois, a oração final e a despedida. E aqui temos a estrutura básica do nosso ofício de leituras. Para aqueles que são curiosos, pois é uma questão de terem contato com o breviário e ir aprofundar estes temas. Sobretudo aqueles que têm os 4 volumes. No primeiro volume, ao início, tem sempre esta grande explicação do que é a cada hora canónica, em mais profundidade, porque é que se reza, a sua origem e a maneira de a praticar. Boa oração. Na nossa rúbrica de hoje, aqui neste ambiente um bocadito mais informal, menos criado, também para vos dizer que a Lécio Divina também pode ser praticada ao ar livre, num ambiente tranquilo e calmo e que seja aprazível, como este dia maravilhoso que temos hoje, de fim de verão. Então, o primeiro passo que abordámos na semana anterior era a invocatio, é o pedir o Espírito Santo sobre nós para nos dispormos interiormente para o contato com a Palavra de Deus. O segundo passo, ou o segundo degrau, como assim o quisermos chamar, hoje temos a Lectio, propriamente dita, ou seja, a leitura da Palavra. E então, a leitura da Palavra é um momento em que nós vamos entrar em contato com o nosso texto.
E o texto pode ser de uma abertura ocasional da Bíblia, aquele que se nos apresenta, pode ser também o da liturgia diária, que nós, se não quisermos estar à procura na Bíblia, e através de livros temos os missais populares, chamados missais populares, que tem o volume dominical e que também tem o volume ferial, que são os dias da semana. Podemos também vir aqui buscar, ou então, pela sugestão também de algum confessor, de algum diretor espiritual, de alguém que nos guia, e também a leitura à escolha da primeira, segunda ou terceira da liturgia dominical. Então, esta leitura ela é importante. Porquê? Porque nós vamos ter em contato com aquele texto e nós deveremos de fazê-lo de uma forma livre. Ainda que a gente já conheça, já tenha ouvido muitas vezes aquele texto, a nossa posição hoje sobre aquele texto enquanto Lectio Divina deve ser uma posição livre. Eu até chegaria a dizer como se desconhecêssemos o texto. E este texto deve ser lido tranquilamente, pausadamente e até diversas vezes. E neste texto e nesta leitura nós devemos de ir à procura de coisas fundamentais. Primeiro, uma das coisas muito importantes que é sentir e conhecer o ambiente vital do texto, a história do texto, o seu contexto no qual ele foi escrito e para quem foi escrito. Depois, também ter atenção ao ritmo do texto. Os verbos são muito importantes. Eles dão-nos a entender o ritmo do texto. E irmos fazendo marcha atrás e avanços. E se for preciso voltar para entender melhor, mas tentar compreender, tentar perceber o que está para além da leitura linear do nosso texto. Porque o texto quer falar conosco. O texto, quando na Lectio, é um momento oportuno para entrarmos em diálogo com aquele texto e ir muito mais além do sentido literal das palavras. Porque o texto bíblico tem sempre uma mensagem para nos transmitir. Seja ele do Antigo ou seja ele do Novo Testamento, ele fala-nos sempre da centralidade de Cristo no mistério e no projeto salvífico de Deus. Então, é esta Lectio, é esta leitura da Palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo que nos vai fazer entender, perceber e viver o nosso texto. Sem pressas, sem azáfama, tranquilamente dediquemos este tempo à leitura do nosso texto bíblico. Não precisa ser muito grande, até podem ser 3 ou 4 versículos, mas desde que nos ponha em contato e em diálogo com esta Palavra de Deus. Boa leitura. Marie-Françoise Thérèse Martin nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França, filha de Louise Martin e Zélia Guérin. O casal Martin teve 5 filhas. Teresinha teve uma infância extremamente feliz. Todos os escritos de sua mãe dão conta de que ela era uma criança alegre, esperta, carinhosa e obstinada. E assim permaneceu até aos 4 anos, ocasião em que a sua mãe morreu de câncer, a 28 de agosto de 1877. Com apenas 6 anos de idade, após a catequese para a primeira comunhão realizada por sua irmã Paulina,
se encantou profundamente pela figura do menino Jesus e viu esse amor crescer abundantemente em seu coração. Anos mais tarde, ao falar sobre o assunto, Santa Teresinha afirmava amar muito o menino Jesus, tanto que, ao responder ao chamado para a vida carmelitana, recebeu com alegria o nome de Teresa do Menino Jesus. Teresinha viu as irmãs mais velhas, uma a uma, consagrando-se a Deus até chegar a sua vez. Mas a vontade de segui-las era tanta que não quis nem esperar a idade correta. Aos 15 anos, consegui permissão para entrar no Carmelo, em Lisieux. Permissão concedida especial e pessoalmente pelo Papa Leão XIII. Em 10 de janeiro de 1889, dia em que recebe o hábito, assinará pela primeira vez Irmã Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, que será o seu nome definido de Carmelita. Durante a sua vida, Santa Teresinha dedicou muitos escritos, poesias e orações ao Menino Jesus, seus primeiros anos de infância, a sua natividade. Em 1894, ela pintou o quadro O Sonho do Menino Jesus, que mostra a figura do Menino Jesus brincando com flores que são oferecidas. No fundo do quadro, observa-se a Sagrada Face, abaixo da cruz, sob a iluminação da lua, simbolizando a paixão de Cristo. Jogar pétalas de rosas quando o Santíssimo Sacramento passava no ostensório, assim como jogar lindas flores no grande crucifixo que localizava no Jardim do Carmelo, estava entre as grandes alegrias de Santa Teresinha. Dias antes da sua morte, ela afirmou: pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Sua intenção foi sempre interceder a Deus por todos os fiéis. Santa Teresinha teve os seus últimos anos consumidos pela terrível tuberculose, que, no entanto, não venceu a sua paciência com os desígnios do Supremo. Morreu em 30 de setembro de 1897, com 24 anos. Em seu leito de morte, Santa Teresinha afirmou: não me arrependo de haver-me entregue ao amor. E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: meu Deus, eu te amo, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós, em forma de uma quantidade incalculável de graças e milagres alcançados através da sua intervenção em favor de seus devotos. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face foi beatificada em 29 de abril de 1923 e canonizada em 17 de maio de 1925 pelo Papa Pio XI. Ela, que durante toda a sua vida teve um grande desejo de evangelizar e ofereceu a sua vida à causa missionária, foi aclamada, 2 anos depois, pelo mesmo Pontífice como padroeiro especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo, tendo o mesmo título de São Francisco Xavier. Santa Teresinha do Menino Jesus, ensinai-nos a amar, ensinai-nos a ser fiéis ao amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Bem, caríssimos irmãos, por este domingo resta-me desejar-vos a continuação de um bom domingo, com um enorme abraço de paz e bem. E até para a semana, se Deus quiser.